Boa noite a todos. Eu sou o Dr. Fábio, médico patologista, diretor técnico do Artemis Laboratório, e estamos aqui hoje de cor de rosa para falar sobre o Outubro Rosa e a campanha de combate ao câncer de mama, com a presença do Dr. Evandro, que eu já falei um oi, e da Ivane. Boa noite, Ivane. Tudo bom? Tudo bom. Então, pessoal, nós vamos começar aqui. Por favor, Evandro, Ivane, se apresentem aí para o pessoal que vai assistir a nossa live. Por favor, Evandro. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Ivane, Fábio. Eu queria agradecer o convite do Laboratório Artemis. Muito obrigado pela participação. Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre esse assunto tão em evidência nesse mês, né? Tão importante. Eu acho que sempre é válido a gente esgotar sobre esse assunto para a gente conseguir sempre um diagnóstico cada vez mais precoce e com isso a gente conseguir a cura. Meu nome é Evandro Eduardo Canhatso, eu sou médico mastologista na cidade de Dourados e mais uma vez obrigado pelo convite. Ivane, por favor. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Fábio e Evandro. Está sendo muito bacana estar aqui e partilhar experiências, né, e dar força e apoio. Eu sou a Ivane Reiter, eu sou psicóloga, sou uma vencedora do câncer de mama e estou aqui para trocar uma ideia e uma conversa com vocês. Ótimo, muito bom. Então, né, como a gente começou, né, nessa empreitada aí do Outubro Rosa esse ano, né, divulgando e falando sobre câncer de mama, veio essa ideia dessa live hoje, né? E aí, conversando com o Evandro, surgiu o nome da Ivane, que trabalha com a gente lá no Medical Center, a nossa vizinha de sala lá no Dourados Medical Center, né? E aí a gente lembrou dela, conversamos, ela topou esse trabalho aqui com a gente para falar um pouquinho dessa experiência dela como paciente, né? E como vencedora dessa doença. Bom, então, vamos começar um pouquinho. Evandro, vamos falar um pouquinho do que é o Outubro Rosa e da importância da gente falar sobre câncer de mama. A campanha do Outubro Rosa começou nos Estados Unidos e aí depois aqui no Brasil iniciou-se em São Paulo. Primeiramente começou com a iluminação de centros históricos e depois começou a se fazer um trabalho de divulgação e conscientização sobre a doença. O câncer de mama ele é uma neoplasia cada vez mais frequente e também pelo fato da gente ter conseguido cada vez mais diagnósticos, né? Antigamente a gente não tinha tanto acesso nem à informação e nem aos exames, tanto de rastreamento quanto de diagnóstico. E atualmente a gente tem conseguido cada vez mais realizar esse diagnóstico, né? Então, o câncer de mama ele atinge principalmente as mulheres de 50 a 60 anos, mas o ideal é que seja realizado um rastreamento a partir de 40 anos. Né? O rastreamento, a gente diz que seriam os casos daquelas mulheres que a gente faz um diagnóstico precoce, um diagnóstico sem ter uma lesão palpável ainda. Né? Como fator de risco do câncer de mama, muita gente tem uma ideia equivocada de que só é frequente em mulheres que têm história familiar, mas na verdade a história familiar ela é responsável somente por 10% desses casos, em torno de 10% dos casos. 80 a 90% dos cânceres de mama são cânceres ditos ocasionais, são cânceres causados, na verdade, às vezes a gente não consegue nem encontrar uma causa, né? A gente só sabe dos fatores de risco, mas uma causa mesmo nesses cânceres ocasionais é difícil. A gente tenta sempre buscar o que foi que aconteceu durante esse caminho, mas a causa mesmo fica difícil, né? Como fatores de risco, o que a gente tem é a obesidade, né? Então, contribui muito essa sociedade que a gente tem hoje em dia, cada vez mais obesa. No Brasil, em torno de 50% da população já é obesa, né? E aumenta muito por conta da produção de um hormônio na gordura que a gente chama de estrona, né? Que é feito por meio da enzima da aromatase. Além disso, o sedentarismo contribui também para o aumento do índice do fator de risco. Pacientes que tiveram uma história familiar acaba entrando um pouco como um risco, somente como 10%, como eu disse, mas se tiver familiares
que tem de geração após geração com cânceres, né? Então, a avó, a mãe, a irmã. Então, essa paciente, ela merece fazer um exame, em geral, um exame genético, né? Para descobrir se ela teria essa alteração ou não, né? Sabe-se também que o tabagismo, o alcoolismo, o estresse também aumenta o risco. E, além disso, o comportamento atual da mulher, pelo fato dela estar deixando de engravidar, optando por não ter filhos, ou optando por deixar atrasar um pouco esses planos de gravidez, principalmente para depois dos 30 anos, isso tem colaborado também para o fator de risco para o câncer de mama. Ô, Ivane, já que aquilo que eu falei, nós estamos conversando sobre a doença e vamos discutindo um pouco com você, né? Você tinha algum fator de risco para câncer de mama quando você descobriu a doença? Não, eu não tinha ninguém próximo, a não ser uma prima de primeiro grau, né? Então, não, eu era para ser, né? Era para ser. Então, não tinha. Entendi, entendi. Bom, vamos seguindo aí, Evandro. Agora que a gente vai entrando nessa parte mais do diagnóstico, e aí que a gente vai colaborando mais com a questão com a Ivane aí. Então, Evandro, né, a partir de que idade que a mulher tem que se preocupar em se prevenir do câncer de mama, em fazer os exames, né, de mamografia, em procurar o ginecologista, né? E quais sintomas que ela tem que se atentar, né? Para pensar que ela pode ter um câncer de mama? Bom, a idade que a paciente deve começar a fazer um rastreamento, como eu disse, sobre o câncer, né, para o câncer de mama, o rastreamento, na verdade, o único exame considerado atualmente na mastologia como rastreamento é a mamografia, né, como eu disse, porque ela pega precocemente, né? Mas a gente tem outros exames associados que a gente pode utilizar, como a ultrassonografia mamária e a ressonância magnética, né? Então, assim, essa paciente deve iniciar sempre aos 40 anos, o exame deve ser feito anual, e a gente também deve sempre utilizar a palpação, né? O autoexame a mulher deve realizar e, eventualmente, frequentar o consultório médico para ela poder ser examinada também, né? Então, essa paciente, ela tem que fazer o autoexame e ela tem que buscar se ela encontra alguma lesão palpável. Então, a partir do momento que ela encontra uma lesão palpável, ela deve buscar o auxílio. O mastologista, ele vai fazer um exame, solicitar um exame diagnóstico, né? Um exame, primeiramente, um exame de imagem, como esses que eu falei, e o exame diagnóstico, que, na verdade, tem que ser um exame de biópsia, né? A biópsia é o ideal que ela seja uma biópsia orientada por uma ecografia mamária, por uma ultrassonografia, e aí são coletados fragmentos, né, desse nódulo, dessa região suspeita, e é encaminhado para análise do laboratório de patologia, né? É aí que entra o trabalho do Dr. Fábio, e entra o diagnóstico do câncer de mama, ou às vezes uma suspeita, né? Porque às vezes não consegue se esclarecer, tem que pedir outros exames, como a imunistoquímica, e aí a gente consegue chegar num diagnóstico. E é nessa parte que eu entro, né, como médico patologista, né, e a gente que faz o diagnóstico anatomopatológico do câncer de mama, né? É a gente que avalia se fez uma punção, vê, olha, ou uma biópsia, a gente olha as células, vê se aquelas células são normais ou não, se aquelas células são neoplásicas, ou se elas são alteradas, são células cancerígenas, e baseado naquilo que eu olho no microscópio dessas células, que a gente dá o diagnóstico do câncer de mama, né? Bom, agora, Ivane, nós vamos precisar realmente de você aqui, né? Vamos lá. Como que foi como você descobriu que tinha um câncer de mama? Como que foi essa questão, primeiro, de como foi feito esse diagnóstico e como foi receber essa notícia, tal? Então, gostaria muito dessa colaboração sua aqui. Até quando você falou assim, o que a mulher sente, como que ela percebe isso, né? Já quero começar falando que a gente percebe se a gente se gosta e a gente se cuida. Aí a gente percebe, né? Porque a gente vai ao médico regularmente ou a gente se percebe. E no meu caso eu percebi, né? Uma pequena saliência em uma das mamas, e como eu já estava no período de ir, que eu faço isso de 6 em 6 meses, me chamou a atenção, né? Porque quando a gente se gosta, a gente, né, se conhece. Aí, imediatamente, eu fui
ao médico, a gente já fez os exames e veio o resultado. E quando você ouve, a princípio, né, você nunca tem contato com isso, digo, nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas era algo inicial, muito pequeno, mas muito agressivo, né? Eu tive que fazer o tratamento adjuvante, que é cirurgia, químio, rádio, faço hormonioterapia. Então, foi um impacto, assim, eu sentei e pensei, nossa, será que eu vou morrer? Aí, os médicos, calma, Evânia, é inicial, né? A gente tem que fazer um monte de exames para entender como é direcionar o tratamento. Digo, bom, então, opa, tem uma chance. Aí já comecei a ficar mais animada, né? Mas sim, existe o medo, existe a angústia, tudo que é desconhecido a gente fica apavorado. Né? E eu sou muito curiosa, então eu conversava com muitas pessoas que já haviam passado por isso, amigas próximas, eu fui buscar muito. Porque eu acho que é muito de pessoa para pessoa. Eu conversava com algumas, elas não, eu não sei o que eu tenho, eu sei que é uma coisa grave. Eu tinha necessidade de saber, aí eu ia ler, eu ia estudar, eu ia perguntar, isso me tranquilizava. Então, eu acho que, assim, que é de mulher para mulher. Né? Eu acho que cada mulher tem que primeiro buscar se cuidar, descobrir isso e reagir conforme vai ficar mais tranquilo para ela, mais seguro para ela. Né? Se eu sou curiosa, então eu enchi os médicos de perguntas, né? Para poder ir entendendo. E assim, né? São todos bem preparados, né, Evandro? Você sabe disso? Então, vão preparando a gente, né? Olha, como é que é essa questão de cabelo, essas coisas, porque, né, na terceira ou quarta sessão de quimioterapia, você fica assim, perdendo seus cabelos, né? Seu corpo vai começando a dar sinais. E você tem que tem que se preparar, tem que estar cheio de esperança para dar conta de tudo isso. E foi o que eu fiz, né? A minha experiência, né, nessa vitória foi se amar muito, cuidar de mim, respeitar os meus sentimentos, buscar informação e amar a vida. Ser corajosa, né? Eu gosto disso. E assim, a prática do esporte, eu acho que ela foi primordial. Eu sempre fui adepta à atividade física, até hoje sou, né, Evandro? A gente faz crossfit juntos. E eu gosto muito, isso eu percebo que me ajudou muito, muito, assim, o meu corpo reagir. Né? E a aceitação do tratamento. Eu tinha, assim, experiências de observação, sendo paciente, mas ao mesmo tempo não tem como, né? Eu sou psicóloga, então você ficava observando, né, na sala de quimioterapia. E me chamava muito a atenção, assim, a forma de receber. Porque você chega lá, você passa por todo, né, um processo e vem toda aquela questão dos antialérgicos, aí começa a entrar a quimioterapia. Então, eu via assim, que quem pegava aquilo e dizia assim, nossa, eu vou receber isso vai me curar, isso vai passar pelo meu corpo, vai dar tudo certo, aquilo ia acalmando e você passava suas horas ali, acabava. Eu percebia que tinha pessoas angustiadas, que elas começavam a ficar agitadas com aquilo e não dava conta. Então, eu acho assim que quando você entra no tratamento e você está cheio de vida, cheio de esperança, você precisa aceitar as coisas. Trabalhar junto com isso. Porque aí tudo flui bem. Então, eu não precisei interromper nem uma semana, porque quando você faz a quimio, não é? Você tem que estar bem. Se você não está bem nos seus exames, você tem que pular aquela semana. Eu não precisei pular nem uma semana. Eu ficava muito feliz, né? Até a médica acompanhava e disse assim, mas o que você faz que vai tudo muito bem? Espero assim, eu me amo e me cuido. E eu quero sair dessa. Então, que sempre legal. Quando eu encontro, quando eu partilho, é querer sair. É amar a vida, se amar, aceitar, colaborar. Ivane, que ano que você teve o diagnóstico do câncer de mama? 2018. 2018, então já vão para 4 anos, né? Sim. E hoje você está super bem, né? Sim, super bem, mas eu não descuido dos meus exames de rotina. E qualquer alteração eu sempre faço questão de investigar. Nunca fico na dúvida. Legal. Ô, Evandro, então agora vamos discutir um pouco, né, desse acompanhamento da paciente que tem câncer de mama, né? Como vai, e aí a Ivane vai comentando também do que ela sentiu nessas etapas, né? Eu acho que é bem legal aí, né? Então, Evandro, a gente
a paciente chegou lá no teu consultório com um nódulo, apalpou um nódulo, né? E aí você pediu os exames e confirmou que é um câncer de mama, né? Qual que normalmente é o processo que você, quais são os primeiros passos, como você orienta essa paciente para iniciar o tratamento e os tratamentos que normalmente são feitos? Bom, Fábio, vai depender do estadiamento, vai depender do diagnóstico, do momento que a gente fez esse diagnóstico. Tá aí a importância da gente fazer um diagnóstico precoce. Se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, a gente consegue seguir, primeiramente, uma cirurgia, na grande maioria das vezes uma cirurgia conservadora. Atualmente a gente consegue utilizar técnicas de oncoplastia. Na última década a gente conseguiu utilizar muito essa técnica e atualmente é o que a gente pratica, né? Alguns casos a gente ainda tem que fazer a mastectomia, dependendo da lesão, da localização, da agressividade. Mas, em geral, a gente consegue fazer uma cirurgia conservadora, né? Tem que ser feita uma análise também de um linfonodo axilar, né? Se essa paciente não tem, clinicamente ela não tem nada palpável, a gente tem que fazer a biópsia do linfonodo sentinela. Se ela tiver já uma confirmação, uma suspeita grande dessa axila, ela tem que fazer a linfadenectomia ou esvaziamento axilar, né? Então, em geral, a gente costuma começar pela cirurgia e depois a gente vai recebendo os resultados e a gente vai analisando para ver se a paciente vai precisando de fazer alguma adjuvância. No caso, a quimioterapia, né? Cirurgias conservadoras, em geral, a gente indica a radioterapia, que é a última etapa, acaba sendo o último processo. Tem pacientes que a gente acaba fazendo um diagnóstico um pouco tardio e a gente acaba se beneficiando mais com a quimioterapia neoadjuvante, ou a depender também da imunistoquímica dela, ela acaba se beneficiando, iniciar com a quimioterapia neoadjuvante e depois a gente faz essa cirurgia, né? Então, assim, às vezes uns tumores grandes, por exemplo, a gente consegue ter uma resposta boa com a quimioterapia neoadjuvante e a gente consegue ter uma cirurgia mais fácil, uma cirurgia menos invasiva, menos agressiva, né? E aí depois, por último, ela acaba indo para a radioterapia, né? As pacientes que têm receptores hormonais, nessa imunistoquímica, elas se beneficiam da hormonioterapia, né? Que é o que a Ivani comentou, né? Então, algumas utilizam de 5, atualmente até 10 anos dá para se utilizar. Isso a depender desses receptores hormonais. Uhum. Até discutindo um pouco dessa parte desse diagnóstico, né? Que a gente trabalha no dia a dia com esse diagnóstico, né? As nossas células, né? O aparelho reprodutor feminino, de um modo geral, né? E a mama faz parte desse aparelho reprodutor feminino, né? Ela tem receptor para os hormônios femininos, né? Então, e o hormônio feminino, o estrogênio, ele é fator de crescimento para o câncer de mama, para as células da mama, né? As células da mama respondem com crescimento ao hormônio estrogênio e as células cancerígenas também, né? Então, quando a gente faz esse exame chamado imunistoquímica, né, é um exame que a gente vê se eu olho no microscópio se aquela célula tem ou não, através dessas reações químicas, né, aquele receptor para aquele hormônio, né? Se tiver, a gente tem como bloquear esse hormônio e essas células crescem mais devagar e respondem melhor ao tratamento, né? Então, é uma situação que a gente, como patologista no laboratório, consegue fazer uma contribuição interessante, né, para o tratamento do paciente, né? Ô, Ivani, então, você fez a cirurgia, né? Como é que foi a tua cirurgia? Como é que foi a tua recuperação dessa cirurgia? Você sabe que cirurgia você fez exatamente? Como que foi isso daí? Você operou aqui em Dourados? Foi em Dourados, você estava lá. Sim? Era o Fábio, patologista, né? Sim, foi só um quadrante, né? Porque ele tinha 1,7 milímetros, mas ele era bem agressivo. Então, fiz um quadrante e eu tinha prótese, inclusive, mas ficou tudo muito bem, né? Foi feito só o quadrante e logo me recuperei e já comecei a me preparar, que veio o resultado do histoquímico, né? E era indicado, sim, quimioterapia, rádio e hormonioterapia. Aí já comecei a me preparar, né? Já comecei também, assim, a criar um monte de fantasias. Eu acho que isso que acontece, sabe, com as mulheres,
começam a vir os diagnósticos, as orientações dos tratamentos, a coisa fica doida na cabeça, sabe? Porque você olha, né? A gente está de fora, você começa a olhar, as pessoas passam mil coisas. O que vai acontecer comigo? Sim. E é importante, às vezes, a gente trocar ideia, a gente falar, olha, né? Acontece isso, você sente aquilo. Entrar em quimioterapia, né? Depois da recuperação da cirurgia, a quimioterapia faz muitas coisas. Mas mais para frente eu posso falar. Não sei se você quer saber mais sobre a recuperação da cirurgia, mas ela foi muito boa, né? Legal. Ela comentou que eu estava lá, né, na cirurgia, porque o patologista, né, ele também vai no centro cirúrgico, né? Muitas vezes o doutor Evandro me chama, olha, vou precisar de uma congelação, né? O que é isso? Congelação, né? Vou congelar a mama, mais ou menos isso mesmo. O que acontece? Principalmente em cirurgias conservadoras, né, que você quer preservar a mama da paciente, você precisa saber se o tumor saiu inteiro naquele quadrante, naquele pedaço da mama que foi tirado. E aí que o patologista entra. Eu vou no centro cirúrgico avaliar as margens, quer dizer assim, olhar se aquelas células, né, não estão na margem. Então, quer dizer, para saber se o tumor foi retirado inteiro. E chama exame intraoperatório de congelação porque a gente congela esse material para poder cortar e olhar essas células, né? Então, a gente avalia as margens e a gente avalia também o linfonodo sentinela, né? Que é para saber se esse linfonodo sentinela, esse linfonodo modelo, né? Se ele tem metástase ou não, para saber se vai tirar mais material, se vai precisar tirar mais material ou não. Então, né, o médico patologista muitas vezes está presente no centro cirúrgico, fazendo essa avaliação para que a cirurgia seja feita da melhor forma possível, né, Evandro? Sim. A atuação do patologista na sala, ela é fundamental, né? Dificilmente a gente consegue fazer uma cirurgia sem a presença do patologista. Então, nos casos do linfonodo sentinela, né, chamado de sentinela por causa que seria como um guardião da axila, tudo que chega na axila tem que passar por ele. Então, a gente descobre qual é esse linfonodo, né, por uma técnica patente, por uma técnica de um radioisótopo na medicina nuclear, por exemplo, que a gente de probe, e aí a gente retira esse linfonodo identificado e entrega para o patologista para ele analisar para a gente, né? Além disso, a gente consegue fazer a análise das margens para ter a segurança de que não ficou nada na mama, né? O patologista nos auxilia nesse momento. E também nos casos em que a gente tem uma dúvida quanto à proximidade da areola, do mamilo, se há algum comprometimento, né? Então, o patologista acaba sendo crucial ali no centro cirúrgico como um grande apoio para a gente. Legal. Deixa eu só dar uma mensagem aqui, antes da gente continuar, né? Seguinte, eu vejo que tem bastante gente entrando agora, gente que às vezes vai precisar sair antes do final da live. Essa live está sendo gravada, tá? Ela vai estar disponível daqui a pouco aqui mesmo no Instagram, a partir de amanhã no canal do YouTube do Artemis Laboratório. Lá já tem mais de 60 lives gravadas sobre saúde, sobre vários tipos de doença, de saúde, de acometimentos que a gente pode orientar e dicas, né? Então, quem quiser pode procurar lá no canal do YouTube do Artemis. E outra coisa, pessoal, façam perguntas, por favor, tá? Aqui o nosso chat está aberto, então as perguntas de vocês são importantíssimas, porque a gente vai tirando dúvidas. Então, por favor, direcionem as perguntas aí para enriquecer o nosso bate-papo aqui, né? Bom, então, Ivane, e aí você fez a cirurgia, né? Então vamos conversar um pouquinho como foi, então, né, essa recuperação da cirurgia e esse início da quimioterapia, né, se você fez radioterapia, como que é, né, porque acho que as pessoas às vezes ficam com aquilo na cabeça, como é que é eu tomar uma quimioterapia, como é que é esse remédio, como é que esse remédio entra no corpo, né, como é que é fazer uma radioterapia. Então conta um pouco pra gente, qual a sensação que você tem, como é que receber essa medicação, né? Não é brincadeira não, mas me salvou.
Eu fiz as minhas, foram todas intravenais, minhas veias aguentaram, não precisei colocar porta-cat, nada, foi bem bacana, dei conta, né, de fazer tudo isso. Como que é? Né? É muito angustiante a primeira, a segunda, a terceira sessão de químio, porque você senta lá, você toma um antialérgico, você fica sonolento e começa a entrar a droga, né? O que vai te salvar. Eu, na primeira sessão de químio, saí toda feliz, que, ai, olha só, tô bem, não senti nada, nossa, que coisa boa, né? Vai dar tudo certo. Na segunda foi mais ou menos, na terceira começa a cair os cabelos, né? Você tem que se preparar muito, porque tem muitas pessoas que têm náusea, né? Tem diarreias. Eu não tive nada disso, não. Eu não tive náusea, não tive diarreias, eu aguentei firme, eu cuidei muito da minha alimentação. Isso é uma coisa minha, né? Nesse período mesmo, assim, eu fiz umas dietas interessantes, assim, de zero açúcar, zero carne vermelha, leite. Eu fiz questão de fazer isso, mas também eu ia à nutricionista, né? Ela me direcionava para que eu conseguisse fazer a minha dieta balanceada e não faltasse, né, as vitaminas essenciais, porque a gente tem que estar muito forte durante a quimioterapia. Porque eu perdi cabelo e eu perdi muita massa, eu perdi quase toda a minha massa muscular. Era assustador assim, de ver, mas ao mesmo tempo eu me alimentava muito bem. Então eu não enfraquecia. É difícil, às vezes, durante as refeições, a gente passa mal, fica nauseado, mas eu comia tudo que tinha no prato. Eu me esforçava, né? Porque eu estava determinada. Então, assim, a determinação é muito importante para você suportar. Mas uma coisa que eu vejo na quimioterapia é as reações emocionais. Ela deprime, por incrível que pareça. Muitas vezes as mulheres deprimem, outras não, passam tranquilo, mas ela faz isso, né? Até eu comentava muito com as médicas, né, sobre como deprime. Então tem que ter muito cuidado, né? Você tem que estar muito esperançoso, quem tem sua espiritualidade, exercer muito isso, né? Fazer coisas agradáveis, saudáveis, para você dar conta do período da quimioterapia. Eu fiz 12 sessões. Quando terminei a 22ª, dali 15 dias começou a crescer os meus cabelinhos. Né? E isso também é uma outra coisa interessante de se falar sobre a queda de cabelo e como a gente se ajusta. Cada mulher tem um jeito. Tem umas que gostam de colocar o turbante, outras gostam de colocar o lenço, outros gostam de colocar uma peruca. Né? Então, assim, isso a gente sente e adapta no período. Né? Então, quando os meus cabelos começaram a cair, eu fui lá e mandei raspar tudo. Eu fiz isso sozinha. Aí, quando ela passou a maquininha assim, eu disse, nossa, essa agora a gente não pode parar mais, né? Aí caiu, tirei tudo. E eu fui para minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a rir. E a minha família ficou... Eles começaram a rir junto, né? Porque você tem que fazer alguma coisa nesse momento para não ficar algo desesperador. Então eu comecei a me olhar e eu olhava aquela carequinha assim, nossa, tô parecendo uma guerreira. Eu acho que eu sou mesmo, né? Aí eles começavam a rir comigo, o carinho, assim, né, dos familiares, uma brincadeira muito engraçadinha. Minha filha caçula dizia assim, ai, meu pintinho, suas penugem estão vindo. Então, sabe, esse carinho, essa descontração familiar para você suportar essa fase, né? E olhar isso com bons olhos. Difícil? Sim. Doloroso? Muito. Mas se você se encher de vida, de esperança, de se unir às pessoas que te dão segurança, passa a quimioterapia. Uhum. Agora, Legal. você quer que eu vá para a rádio ou você quer perguntar alguma coisa da quimio? Não, eu vou até te fazer uma pergunta. Nesse processo todo, você continuou fazendo todas as suas atividades? Como é que foi a tua vida pessoal, familiar, profissional? Como é que você conseguiu conviver isso com todo esse tratamento, Ivane? Eu me respeitei muito, né? Como eu sou psicóloga clínica, eu tenho consultório, tenho muitos pacientes, então eu me preservei bastante nessa época.
mas isso foi uma escolha minha, né? E assim, é também pelo respeito ao meu paciente. Eu acho que eu preciso estar bem para atendê-lo, né? Então, dentro das minhas limitações, do que eu estava e dos casos que eu precisava, eu saí do meu consultório, eu parei de ir lá, eu cuidava muito da minha imunidade, né? Porque se você ficar... Eu não sei, mas eu não queria ficar muito exposta. Porque eu não queria me resfriar, essas coisas assim. Então, eu fazia atendimentos online. Antes da pandemia, eu já fazia online. Porque tinha alguns que precisavam muito, mas eu restringia, assim, só alguns casos. Eu atendia online pela minha casa, né? Minha vida, assim, eu fazia as minhas caminhadas no fim da tarde, sagradas. Era um frio, mas eu me agasalhava toda, mas eu precisava fazer minha caminhada, né? Eu gosto da atividade física. Às vezes você tem vontade de chorar, às vezes você quer ficar só, às vezes você quer que alguém fique ao seu lado e não precisa falar nada, né? Mas o apoio familiar é muito importante. E os familiares têm que entender a fazer a leitura. Se essa pessoa quer só que você fique ao lado dela. Então, sempre é bom perguntar, tá tudo bem? O que você quer? Né? Porque, às vezes, no desespero, as pessoas começam a impor coisas e fazer coisas. Isso não é legal. Então, se você tem alguém, né, alguém que está com a gente aqui hoje, pergunta para ele, olha, o que você quer? Você quer companhia? Você quer conversar? Perguntar, porque às vezes as pessoas ficam muito assustadas, né? Eu não quis muitas visitas, mas algumas pessoas insistiram muito em ir e eu agradeço muito pela visita delas, mas eu percebia que elas iam apavoradas, né? Elas iam me ver assim, apavoradas. Eu olhava assim, o que foi? Vamos falar de morte? Então eu não tenho medo e eu vou superar isso, tá tudo certo, eu tô ótimo. E a gente começava a conversar, elas, ai, Evane, foi tão bom te visitar. Eu digo, tá, sim. Sim, porque a gente vai dar conta de tudo isso. Então, isso que aconteceu no meu período de quimioterapia. Oscilações, sim, vontade de chorar, vontade de ficar só. Eu sou muito reservada, então eu não gostava de muitos movimentos, mas isso sou eu. Então, cada um tem um jeito de lidar com isso, tem que ser respeitado. Não é que eu fiz assim que para outra pessoa vai dar certo. Não. Se conheça, se respeite e faça o que vai te fazer melhor. Mas fique forte no seu tratamento e não desista. Uhum. Ó, deixa eu ver aqui, ó. O Patrick Gutierrez disse aqui, lindo depoimento, essas lives são ótimas para aprendermos mais. Doutor Evandro, exemplo de profissional, parabéns aqui. Aí aqui, ó, tem uma pergunta aqui, Evandro, para a gente discutir. Quais são os tipos de câncer de mama? Tenho dúvidas sobre se ele é genético ou não. Quer falar um pouquinho? Eu complemento aí, Evandro. Tá. Então, assim, quanto aos cânceres de mama, né, então, em relação ao subtipo histológico, né, então a gente tem o mais comum, que é o ductal, né, seguido do lobular, né, os dois ali já ocupam em torno ali de 90% dos casos. Aí a gente tem outros subtipos que são incomuns, né, medular, tubular, a gente acaba tendo alguns outros subtipos que não são tão comuns. Então, geralmente, o mais comum é o ductal invasor, né, o subtipo mais comum, mas quando a gente fala em subtipo, a gente também está avaliando outras características, por exemplo, grau histológico, então você tem que avaliar se é um grau 1, grau 2 ou grau 3, né? Você tem que avaliar a imunistoquímica, igual a gente já comentou, né? Então, em relação à imunistoquímica, você tem uma classificação que a gente usa, que é o luminal A, o luminal B, o HER2, o triplo negativo, né? Então, assim, os cânceres de mama, a gente acaba utilizando várias nomenclaturas para dizer, né? Então, é difícil a gente falar qual que é o tipo que eu tenho. Né? Então, assim, o mais comum que a maioria das mulheres acaba tendo é o ductal invasor, né? Agora, em relação à imunistoquímica, ela varia bastante, né? De paciente para paciente, as pacientes jovens acabam tendo uma tendência a ter o triplo negativo, né? Enquanto que as pacientes na menopausa acabam tendo uma chance de já ter o receptor hormonal, de ser um luminal A, um luminal B, por exemplo. Legal. Deixa eu só agradecer aqui, a doutora Sara está aqui com a gente, a médica oncologista, obrigado por estar prestigiando a gente aqui, Sara. Já fez live comigo aqui também, né? E é sempre uma parceira nossa, de todos nós aqui, né? Essa questão hoje, né, Evandro, da gente falar do tipo de câncer de mama, né? Hoje cada dia mais a gente
como é que fala, individualiza mais o câncer, né? Antigamente você falava, essa paciente tem câncer de mama, o tratamento é esse, né? Hoje a gente está na fase da chamada medicina personalizada, né? Em que você tem que caracterizar a célula do câncer da paciente que tem um câncer de mama é totalmente diferente da célula da outra paciente que tem câncer de mama, né? Então hoje você vê que são tantas características. Um tempo atrás eu só olhava no microscópio e falava, não, câncer de mama do tipo do que tal, e acabou, e baseado naquilo se fazia tratamento igual para todo mundo, né? Hoje você faz imunistoquímica, depois entra para exames genéticos e você tenta caracterizar o melhor possível tipo da célula daquele paciente. E baseado nas características da célula daquele indivíduo e de outras características clínicas também do paciente, você vai fazer um tratamento totalmente individualizado, né? Então, hoje, a responsabilidade do patologista não é simplesmente dizer qual é o tipo de célula que tem ali, mas dar todo um perfil, né, de genético, imunistoquímico, tudo, para o tratamento que é muito mais complexo hoje em dia, mas também consegue, como é que fala, milagres, que a gente pode dizer, né? Mas consegue muito mais o quê? Chegar na cura, que é o objetivo de tudo isso que a gente faz, né, Evandro? Então, acho que esse caminho é interessante você falar um pouquinho aí. Sim, então, tem a pergunta também que ela fez foi sobre a genética, né? Ela tem dúvida, né, sobre a questão da genética, né? Então, assim, quando a gente tem uma paciente que a gente vê que geração após geração, naquela família, né, acaba tendo câncer, seja um câncer de mama, um câncer de ovário, um câncer intestinal, a gente começa a ver que tem o risco dela ter ali alguma mutação naquela família, né? E a gente sugere fazer o estudo genético, o teste genético, né? Em geral, são coletados ali em torno de, analisados, né? Em torno de quase 40 genes. E aí, essa análise é feita, uma análise minuciosa sobre se ela teria ou não alguma alteração, né? Isso ficou muito divulgado há pouco mais de 10 anos com a Angelina Jolie, quando ela relatou que ela tem a mutação do BRCA, né, que foi, ela acabou fazendo, ela não teve o câncer de mama, mas ela motivou ela a fazer o teste genético por conta que a mãe dela teve um câncer de mama precoce, né, e aí ela descobriu. O que significa, por exemplo, ela ter essa mutação do BRCA? Significa que ela tem uma chance de 80% de desenvolver um câncer de mama e 60% de desenvolver um câncer de ovário, né, então a partir daí começou-se a levar mais em consideração a genética e ela optou na época, ela tinha 39, 40 anos, ela optou por fazer a adenomastectomia, que foi retirada da glândula mamária, e depois ela optou pela oforectomia, a retirada dos ovários, né? Isso na época foi um pouco chocante, foi um pouco polêmico, né? Eu lembro nos congressos que isso era muito discutido, porque era algo muito novo. Parecia que ela tinha feito algo um pouco agressivo, né? Como que ela fez isso? Mas hoje em dia ela serviu de modelo e a gente tem utilizado cada vez mais isso no nosso dia, né? Então, assim, essas pacientes nessa idade, geralmente, até 40 anos, elas se beneficiam, se elas tiverem essa alteração genética, beneficiam com essa cirurgia, né? A adenomastectomia, a oforectomia, se houver a indicação. Legal. Ó, aproveitando que ela já fez mais uma pergunta nessa mesma linha, a própria Eliette aqui, mito que somente por parte da mãe é genético, então, e aí questão, o pai teve câncer de outras coisas, de outros órgãos, qual a relação disso também com a genética? A gente tem, por exemplo, a síndrome de Li-Fraumeni, que a paciente acaba tendo um risco não só do câncer de mama, mas a paciente tem risco de câncer intestinal, acaba tendo outros cânceres, né, pâncreas. Então, assim, o lado paterno também influencia, porque até quando a gente estuda câncer de mama, a gente vê que entre os fatores de risco existe o caso dela ter na família um câncer de mama masculino, por exemplo, é de altíssimo risco, né? Então, se ela teve, por exemplo, uma tia paterna ou uma avó paterna que teve um câncer de mama, um câncer de ovário, essa paciente ela tem um risco aumentado também, né? Então, isso acaba sendo... a gente tem que levar em consideração, né? A gente faz um heredograma, na verdade, né? A doutora Sara está aí. Então, assim, ela
nessa área, então a gente acaba fazendo essa análise minuciosa dos familiares para a gente ver se essa paciente vai se beneficiar com o teste, né? No Brasil, esse teste acabou caindo um pouco os valores e, graças a Deus, e atualmente a gente consegue tá um pouco mais acessível, né? Então, às vezes, os convênios cobrem, às vezes a gente consegue até no SUS, né? E tem umas pacientes que conseguem também fazer essa análise genética. Legal. Muito bom. Eu vou passar para a Ivane falar da radioterapia, mas deixa eu só comentar um negocinho que eu achei interessante. Quando eu faço algumas lives sobre câncer, eu falo nesse assunto e o pessoal acha interessante que o pessoal fala da queda de cabelo, né? Então, a Ivane comentou da perda de cabelo dela, e às vezes o pessoal não entende, mas por que cai cabelo quando eu faço quimioterapia, né? Então, é interessante a gente comentar um pouco sobre isso também, né? A maioria das drogas, dos medicamentos que você toma para quimioterapia são medicamentos que bloqueiam a mitose celular. O que é mitose? A reprodução das células, tá? Então, quer dizer, o câncer, ele tem a velocidade de multiplicação celular maior do que qualquer célula do corpo. Então, o objetivo principal da quimioterapia, hoje tem vários medicamentos que agem de outra forma também, mas é o quê? Reduzir ou bloquear a reprodução do câncer. E, infelizmente, nós não temos ainda uma droga teleguiada que só bloqueia a reprodução da célula do câncer. Então, toda a célula do nosso corpo que tem uma reprodução rápida também bloqueia a reprodução dessa célula. E o cabelo, né, ele está em constante crescimento. E por que ele cresce? Porque nós temos células que estão produzindo o cabelo. Então, essas células da nossa pele também param de se reproduzir. E aí o cabelo para de crescer, o cabelo começa a cair, né? Então, eu acho interessante fazer esse comentário, porque muitas vezes, muitas pessoas me perguntam isso, né? Mas por que cai o cabelo na quimioterapia? Então, é por isso, né? Então, Ivane, vamos lá, vamos continuar. Opa, deu um zoom aqui, não sei o que aconteceu. Ivane, vamos continuar, então, falando dessa parte da radioterapia. Como é que foi esse teu contato com a rádio aqui? Diferente da químio, para mim, né, porque isso é muito particular, a químio ela me deixava com falta de sono, tinha problemas para dormir e ficava agitada. A radioterapia foi ao contrário. Eu tinha um sono, assim, parecia que eu tinha tomado um sol o dia todo, né? E, então, eu tinha que hidratar muito, né? Eram 3 litros de água a mais. E o mínimo que eu tomava era 3. Era 3 para mais. Todos os dias. Foram 31 sessões de rádio. A rádio, ela não dói, né? Às vezes as pessoas ficam angustiadas em entrar lá, tudo não dói, você não sente nada. Você deita lá, 10 a 15 minutinhos no máximo, né? Mas, assim... E como ela não dói, nada, você não pode descuidar justamente da hidratação, não tomar sol, repousar, né? São pequenos cuidados que ajudam muito durante o tratamento, né? Mas ela causava isso só, sabe? Um pouco de cansaço, eu ficava mais sonolenta, ao contrário da químio, né? E ela precisava hidratar. Às vezes os médicos indicam algumas pomadinhas ou coisas assim, né? Porque ela pode fazer uma queimadura. Eu tive a oportunidade de pegar um aparelho, eu não fiz em Dourados, né? Eu fiz fora daqui, então eu não tive esse problema de queimar a pele, que eu acho que eu ouço falar muito disso, né? Comigo não houve, né? Fiquei muito contente com isso, tive essa oportunidade de fazer fora, mas eu ouço muitas coisas assim desagradáveis e tristes sobre isso, né? Sobre a rádio, que às vezes danifica a pele. Se vocês podem falar alguma coisa sobre isso também, eu acho que é interessante, né? Quer comentar sobre isso, Evandro, por favor? Sim. A radioterapia, ela na verdade, ela é realizada pelo especialista, né, que é o radioterapeuta. Então, ele tem o apoio de uma pessoa que trabalha com física médica e aí é feita uma análise, né, uma tomografia, uma análise da região, um cálculo, na verdade, que eles avaliam qual a dosagem que essa paciente vai receber, né, no leito tumoral, onde foi retirada essa lesão, e eventualmente tiver comprometimento axilar, da axila também, né?
Então, esse especialista ele vai fazer esse cálculo. Então, assim, existem aparelhos mais novos que acabam tendo uma melhoria, na verdade, nessa realização de tratamento, né? Acaba diminuindo a incidência de queimaduras, né? Os aparelhos mais antigos, eles ocasionaram, principalmente depende também do tipo de mama da paciente, né? As pacientes que têm um menor volume mamário, em geral, elas acabam também tendo uma certa dificuldade, né? As pacientes com volume mamário maior, às vezes têm uma certa dificuldade em estar realizando isso. Então, assim, depende do aparelho, e depende do padrão da mama da paciente também em relação a essa questão de queimadura, né? Então, assim, tem paciente que às vezes tem que parar alguns dias por causa dessa questão da queimadura. Então, para poder chegar a esse limite, né, esse cálculo que foi feito da dosagem da radioterapia. Legal, legal. Evandro, ó, tem mais uma pergunta aqui, da Thaísa Leal aqui, falando você falar da importância de levar o exame anterior quando a paciente vai realizar a mamografia. Sim, a Thaís é doutora, é uma ex-aluna, é uma querida. Obrigado pela pergunta. Então, assim, o exame anterior ele é fundamental porque a gente consegue fazer a comparação. É muito importante esse comparativo que a gente faz para ver se a paciente tem alguma simetria ou uma neoformação, né? Alguma lesão nova. Né? Então, isso é fundamental. Às vezes você está laudando ali uma mama, principalmente uma mama densa, que é uma mama mais difícil de você avaliar, e às vezes você tem uma pequena lesão ali que chama atenção, e você fala, mas será que ela tinha isso ou não? Então, toda vez que você tem uma lesão nova na mama, tem que ser investigado. Então, se essa paciente ela trouxe o exame anterior e eu consigo fazer esse comparativo, já me facilita demais, porque eu vou justamente naquela região comparar com o exame do ano passado, retrasado, e eu vou ver se aquela lesão não existia, aquela lesão é suspeita. Então, aquela lesão merece ser biopsiada, né? Então, tá aí a importância do exame anterior, do exame comparativo. Legal. Bom, Ivane, vamos lá. Hoje, como tá a tua vida? Você fez a químio, fez a rádio, né? Hoje você deve estar só continuando, acho que você está fazendo só a hormonioterapia agora, né? Né? Então, como é que tá a tua vida hoje? Conta um pouco pra gente, depois de 4 anos, como é que tá o teu dia a dia? Como é que você vive hoje pós o câncer de mama, né? Bom, com a hormonioterapia que eu faço é o tamoxifeno, né? É um por dia, e todos os dias, quando o meu despertador toca, que eu vou tomar ele, eu olho para ele e digo assim, muito obrigado por você existir, comprimidinho, porque eu sei que ele é muito importante. E ele vai por 10 anos na minha vida, né? É assim que eu lido com as coisas, né? Do meu tratamento, sempre com gratidão. E tudo sempre eu quis ter gratidão, né? Tem gente aqui que me acompanha, que está assistindo, está com a gente e me conhece de perto, né? Na minha atividade física, minha dupla de CrossFit está aí, que é a doutora Sara. Ela é difícil de acompanhar, um pique danado, mas a gente leva juntos isso, né? E o que eu quero dizer? Que a minha vida está normal, que a minha vida está mais... Eu estou mais feliz, eu tenho muita gratidão. Depois que você supera isso, você pensa assim, não é por que aconteceu comigo? Não, para quê? Né? Para quê? Né? Aí você começa a entender e fazer da vida e tirar disso coisas boas e importantes. Não é porque houve um terremoto que eu vou ficar sentadinha em cima do entulho e chorar. Não, eu vou começar uma obra nova. Então eu sempre pego as coisas difíceis, os conflitos, essa doença, esse diagnóstico assustador, né, e ter força e ir buscar e sempre a gratidão e acreditar e fazer a sua parte, dá tudo certo. Né? Quando eu posto as minhas atividades físicas, eu recebo muito retorno de direct, assim, minha mãe está fazendo tratamento, nossa, eu estou em tratamento, né? Eu falo, vai passar, aguenta firme, vai dar tudo certo, vai passar, passa. Tudo passa. Então, olhar a vida né, nesse aspecto, com vontade de viver, com gratidão, com muito amor a tudo que você recebe, por mais dolorido que seja, né, se você olhar com gratidão, com amor, passa. Hoje está ótimo. Né, Evandro? A gente malha muito lá.
É, a Ivane é um exemplo, né? Eu acho que ela foi escolhida a dedo pela gente e foi muito bem escolhida para representar essa paciente que supera, né? Eu acho que essa gratidão, esse otimismo que você carrega, isso é maravilhoso a gente isso, né? Eu tive uma paciente que uma vez ela falou assim para mim, doutor, o câncer foi bom para mim. Eu falo, mas por que você está falando isso? Ela fala, porque eu vejo a vida de uma outra maneira, né? Hoje eu sou uma pessoa muito mais ativa, né? Eu sou muito mais corajosa do que eu era antes. Eu precisei passar por isso para estar aqui te falando isso hoje. Então, assim, aquilo mexeu comigo. E eu vejo você é esse exemplo, né? Eu vejo lá no cross o peso que você carrega, e às vezes eu atendo uma paciente, lógico que cada caso é um caso, mas assim, com um certo vitimismo, sabe? E a gente fala, cara, mas a Ivane tá lá, guerreira, sempre com um sorriso no rosto e malhando firme, né? Então, assim, com uma qualidade de vida boa, né? Então, por isso que eu achei interessante a sua presença aqui hoje, para estar ilustrando para a gente como um exemplo de superação e de coragem. Sim, sim. Coragem é uma palavra muito boa. A gente tem que ter coragem. E quem tem coragem tem que se amar. Tem que se amar, ver, né, ver o quanto você é digno de buscar o que for de melhor para você. Para você ter essa coragem. É isso que me faz ser determinada, é isso que me faz muito feliz hoje, né? É interessante essa fala, o câncer me fez bem, né? Eu acho interessante porque, de fato, se você conseguiu analisar e ver a oportunidade de vida que você está tendo, né? É uma oportunidade de vida. Claro que hoje tudo mudou, né? Os diagnósticos já não são tão assustadores, né? Tá bem mais fácil, mas se você se gosta, você se cuida. E eu acho que minha intenção hoje aqui também é aproveitar, né, que é Outubro Rosa, porque não é só no Outubro Rosa, é o ano todo dentro do período que você tem. Mas para isso você tem que querer, para querer você tem que se amar, você não pode esquecer de você. Como é que você vai fazer todo o resto da sua vida se você esquece de você? Então eu sempre falo às mulheres, você precisa se amar para você não esquecer de fazer seu exame, para você não esquecer de se tocar, para você não esquecer de se perceber. É o que eu tenho, é o que eu sou hoje, né? Uma pessoa com muita gratidão e muita vontade de viver. Mas é uma grande verdade isso, né? Quando a gente se vê em situações difíceis, a gente repensa a vida, né? Eu não tive câncer, mas eu passei por um Covid grave há 2 anos atrás, né? Fiquei entubado na UTI, né? Saí de lá todo atrofiado e hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor do que antes por causa de muita coisa que eu mudei na minha vida, né? Então, a gente fala que às vezes a gente passa por essas situações traumáticas e você repensa muita coisa, né? E isso realmente é importante para a gente de um modo geral, né? O Evandro, nós estamos chegando aí no final, né? E eu queria colocar uma coisa para você, depois a Ivane também vai falar sobre isso, né? Que é essa mudança, né? Muito grande que nós tivemos nos últimos anos no tratamento do câncer, né? Hoje, o quanto que mudou e o quanto que a gente cura de câncer, né? Antigamente falava em câncer, falava, não, eu vou morrer, não sei o que, aquela coisa toda, né? E hoje a gente enxerga que o câncer é muito mais curável que muita doença que a gente tem por aí. Você tem diabetes, você não vai curar de diabetes, você tem insuficiência cardíaca, você não vai curar de insuficiência cardíaca, você tem, né, muita coisa, e câncer você cura, né? Então, comentar um pouquinho dessa mudança, né, que teve nesses últimos anos, né, para essa realidade da gente encontrar pacientes como a Ivane aí hoje. Eu acho que, primeiro de tudo, perdeu-se um pouco aquele estigma, né, do câncer, né? Eu lembro da minha infância que não pode falar aquela palavra, né? Era uma coisa muito estigmatizada, um receio de tocar no assunto, de comentar. E isso prejudicava, né? Porque quando você compartilha, que é o que nós estamos fazendo agora, você esclarece, você traz informação, que foi o que a Ivane buscou. E quando você tem essa informação, você consegue fazer um diagnóstico precoce, você perde o receio, né? A gente tem medo do desconhecido, né? Então, toda vez que a gente vai para algo novo, a gente tem receio mesmo, qualquer pessoa vai ter. Então, quando você busca informação, você fica mais seguro, né? E eu acho que atualmente, na verdade, a medicina tem evoluído muito, né? Muito, então,
A gente começou com o tratamento de câncer de mama, era aquelas mastectomias, a Halsted, né, que a gente tinha até a musculatura, porque não existia um tratamento adjuvante, não existia uma quimio, uma rádio. E depois começou-se a surgir os tratamentos adjuvantes, e depois surgiu o linfonodo sentinela, e agora as técnicas de oncoplástica. Então, assim, percebeu-se que a gente está cada dia menos invasivo em relação ao tratamento do câncer de mama, né? Na verdade, eu acredito que também chegou a oportunidade das pacientes fazerem mais exames e se cuidarem. Eu acho que esse esclarecimento foi útil nesse ponto, né? Muitas mulheres conseguem mudar hábitos de vida depois de um câncer de mama, né? Sabe-se, por exemplo, que a atividade física associada a uma dieta equilibrada diminui a incidência, a recidiva de câncer de mama em 50%. Isso é muita coisa, né? Então, assim, eu falo para as pacientes, é como se você tomasse todo dia um antídoto, né? Você não vai fazer, né? 50% é muito. Então, assim, isso tem contribuído muito, né? Esse esclarecimento, essas pacientes têm buscado uma melhora na qualidade de vida e as pacientes que conseguem fazer o controle depois, né? Esse segmento, né? Que é feito depois do diagnóstico e do tratamento. Então, eu acredito que tudo isso colaborou para que essas pacientes hoje em dia tenham mais uma alta incidência de cura, né? Eu acredito que foi tudo isso. Legal. E você vê que isso, né, até essa mudança também, até dos pacientes poderem Alô? Tá ouvindo? Sim. Bloqueio. Não, achei que tinha travado aqui, desculpa. Né, do fato de muita gente famosa assumir que tem câncer, né? E continuar levando a vida da forma como era. Antigamente as pessoas se escondiam, tinham medo, né? E aí você vê tanta gente famosa que venceu o câncer, né? Ana Maria Braga, a Patrícia Pilar, né? O Giannichini, né? Quando você imaginar que você estaria aí, políticos se elegendo pós-câncer, né, que tiveram câncer, estão aí fazendo campanha. Então você vê aí o quanto que essas pessoas, né, também contribuíram, né, para isso também, né, mostrar e tornar público, né, essa luta que eles tiveram, né. Então eu acho isso muito legal também, né, Ivane? É, é muito bom você trazer essa questão de o câncer, eu vou me esconder, eu estou estragado, sei lá, uma coisa ruim, né? Não é. Você vai passar por um tratamento e você pode falar sobre isso, sim. Eu sempre penso assim que o que dá medo, a gente precisa falar. O que é desconhecido, a gente precisa conhecer, porque isso diminui a angústia e esclarece. E deixa a gente mais calmo. É por isso que eu tô aqui hoje, né? Eu tive câncer, né? Fui curada, mas eu ainda estou num processo que eu tenho que cuidar muito. Não precisa esconder. Você pode falar e dizer que vai passar e dar certo. Legal, muito bom. Bom, nós estamos chegando no final da live aqui, né? Já estamos aí há 1 hora, o tempo passou rápido, a conversa foi gostosa, né? Então aí, vamos pedir aí, Evandro, dá sua mensagem final aí, principalmente sobre prevenção, né? O que você gostaria de deixar nessa mensagem aí, nesse Outubro Rosa? Bom, primeiramente, igual a Ivane disse, né? Ame-se, né? Cuide-se, né? Faça, perceba-se, né? Eu acho que quando a paciente ela está atenta a si, ao seu corpo, o corpo dá sinais, né? Então eu acho que se a gente prestar atenção, sair um pouco do automático e a gente prestar atenção na gente, a gente percebe que o nosso corpo está dando sinais. Então, antes de tudo é isso, né? Parar de viver um pouco no automático, né? Fazer os exames de prevenção, né? Igual a gente já discutiu, procurar ter uma qualidade de vida adequada, né? O máximo de atividade física, alimentação adequada, com isso a gente consegue reduzir o estresse, né? Busca de informação. Eu acho que isso é sempre válido, é dessa maneira que a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, a consulta com o especialista, com o médico mastologista, né? Eu acho que isso sempre é fundamental. Eu queria agradecer ao convite, né, de novo, mais uma vez, Fábio, muito obrigado. Eu queria agradecer a Ivane por ter aceitado o convite, né?
essa empreitada de hoje. Você foi fundamental hoje nessa live. Eu acho que foi crucial o teu depoimento, o teu relato. Você é uma pessoa muito corajosa e isso dá força para as pacientes, principalmente que estão passando por isso. Eu queria agradecer a todos por essa oportunidade. Okay. Ivane, por favor, dá sua mensagem aí final para as pessoas que estão encarando isso, estão vivendo isso, ou têm medo só de pensar nisso, né? E para a gente fazer o nosso encerramento aí, por favor. Quero agradecer vocês a oportunidade, esse convite, né? Das pessoas muito queridas, próximas de mim. Então foi muito bom poder falar, muito bom falar para perder medo, né? Falar para buscar entender e não ficar apavorante o desconhecido. Então eu digo assim, se ame, porque se você se amar, você vai entender que você é primordial, que o seu exame é importante, ele tem que acontecer. Não adianta você cuidar de tudo e não cuidar de você, porque aí tudo perde o sentido. Então eu percebo assim, é muito importante fazer os exames. Rotina nos seus exames, não esqueça de você. E se você não se esquecer, você vai estar sempre bem cuidada. E se acontecer alguma coisa, não se preocupe em dizer por que eu. Diz, para que está acontecendo? Alguma coisa eu vou tirar boa disso daqui, sim. Porque aí tudo dá certo. Nunca desistir. Ter amor à vida. Ter gratidão. Olhar para frente. Buscar o que faz bem. Aí tudo dá certo. Muito obrigada pela oportunidade. Legal. Deixa eu dar um oi aqui. Oi, Isadora, minha filha, ela mandou um oi aqui. Ela sempre gosta que eu fale um oi para ela aqui na live. Oi, Isadora. Oi, Lucas. Papai tá aqui. Um beijão. Bom, pessoal, eu queria agradecer demais, né, a presença. Tivemos uma audiência enorme hoje aqui. Bastante gente assistindo, bastante gente parabenizando, né? Dizer que nós estamos nessa luta do Outubro Rosa aqui, né? Já estou há vários anos, a gente trabalha, tenta divulgar, né, bastante esse tema no Outubro Rosa, mas também durante todo o ano, né? Dizer que aqui no Artemis Laboratório a gente faz todos os exames relacionados aí ao diagnóstico de doenças da mama. Então, se você precisar, nós estamos aqui na Hildabergo Duarte, esquina com a João Vicente Ferreira, né? Estamos lá no Dourados Medical Center também, né? Então, estamos sempre à disposição aí para atender da melhor forma possível e ajudar você no diagnóstico e no melhor diagnóstico possível aí das suas doenças, para a gente poder fazer o melhor tratamento possível. Seguindo aí no Outubro Rosa, né? Na próxima semana, não vai ser na quinta-feira, vai ser na próxima terça, né? Da semana que vem, dia 25, a doutora Mariana Colodeto, que é uma colega ginecologista aqui da cidade, nós vamos falar mais geral sobre a saúde da mulher, né? Então vai ser, o Outubro Rosa hoje não é focado só no câncer de mama, mas na saúde da mulher de um modo geral. Nós vamos falar então quando que a mulher tem que procurar o ginecologista, nas diversas fases da vida dela, como que ela tem que se cuidar, quais são os principais exames que ela tem que fazer. Então, quem puder, terça-feira, 19 horas, nós vamos estar aqui falando mais um pouco sobre saúde da mulher nesse Outubro Rosa, né? Então, agradecer demais. Evandro, se você quiser falar, acho que é importante aonde que o pessoal te encontra, né? Porque às vezes tem alguém que quer te procurar como colega, você também, Ivane, né? Como psicóloga, se alguém quiser, então fala aí onde que o pessoal encontra vocês. Acho importante também esse recado aí. Bom, eu atendo, meu consultório na Clínica dos IPs, na Olinda Pires, né? E eu também atendo lá na unidade da Cacebos, na regional. E eu estou à disposição para quem precisar de alguma orientação, eu estou aqui para isso. Eu sou vizinha do Fábio, meu consultório é no Medical Center, eu sou psicóloga clínica, fico à disposição para qualquer dúvida, só me procurar. Então, pessoal, olha, agradecer demais a presença de todos que assistiram essa live, agradecer demais, Evandro, por essa parceria que a gente já tem há muitos anos aqui, né? Desde que você chegou na cidade, a gente tem trabalhado junto aí, enfrentando, né?
várias coisas, mas principalmente o câncer de mama, né, nessa luta conjunta que a gente tem. Ivane, muito, muito, muito obrigado pelo seu depoimento. Tenho certeza que muita gente vai sair daqui inspirada pelo teu depoimento, tá? E, pessoal, quem não assistiu inteiro, a live está gravada, pode procurar aí, assistam, porque é interessante. Então, boa noite, muito obrigado, tá? E até semana que vem.